Nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 24 de junho de 2025, são 3 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 9 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos a paz entre Israel e o Irã. Tá? O acordo de cessar-fogo que foi proposto pelo Trump ontem acabou pegando, tá? Teve quebra de um lado e de outro, tanto o Irã lançou mísseis contra Israel, quanto Israel também fez um bombardeio depois do fim do cessar-fogo, mas isso não é incomum, tá? Quando a gente viu o cessar-fogo entre Índia e Paquistão também, teve mais uns tirinhos realizados depois do fim do cessar-fogo, todo mundo quer ser o último a atirar e coisa e tal, mas depois essa coisa morreu porque não tem porquê continuar, né? A minha visão é que foi uma vitória enorme de Israel essa guerra, por mais que, é lógico, o pessoal lá no Irã esteja comemorando, vão fazer uma parada da vitória, dizendo que ganharam a guerra e coisa e tal. Foi uma vitória muito grande de Israel, porque Israel conseguiu destruir boa parte da estrutura militar iraniana e também a possibilidade do Irã desenvolver uma bomba nuclear, né? O lado negativo dessa história é que o regime do Ayatollah não foi derrubado, o que significa que para os iranianos a situação vai continuar muito dura, eles vão continuar vivendo sob um regime ditatorial terrível, totalmente sem sentido, né? Vamos falar sobre esses assuntos todos, como é que está a situação atual, o que aconteceu aí nesse último dia do conflito por lá. Lembrando que não, a guerra não acabou, tá? Acabou a guerra entre Irã e Israel diretamente. Mas Israel ainda tem reféns a serem libertados na faixa de Gaza, ainda tem problemas no norte, lá com o sul do Líbano e o Hezbollah, e essas coisas todas ainda são grandes incógnitas. O que vai acontecer daqui para frente? O Hamas, sem o apoio do Irã, vai conseguir sobreviver ou vai acabar de vez? O Hezbollah, sem o apoio do Irã, e outra coisa, o Irã vai parar o apoio realmente, né? A coisa deteriorou a este ponto. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Sou Antissocial, mas Odeio Gente, Pichuleco para os Cupinchas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz uma versão mais simples dessa história toda do acordo de paz do Trump lá no canal Ancapsu, falando apenas sobre o acordo de paz em si, como é que ele aconteceu, dando um resumo da história toda, e o meu veredito que aparentemente, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, como eu falei para vocês, são 9 da noite lá em Jerusalém neste momento, a coisa está pegando, o acordo de paz está funcionando, tá? Sim, teve violação do Irã, logo de manhã cedo atingiu Beersheba, muito triste, matou um monte de gente, mas depois disso parece que a coisa acalmou. Bom, então se você quer uma versão mais resumida, mais focada no que isso interessa para o Brasil e para a política brasileira, tem um vídeo meu lá no Ancapsu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas aqui a gente vai fazer uma análise mais detalhada de tudo o que aconteceu nesse último dia, que deve ser o último dia da guerra de Israel com o Irã, mas de novo, a gente vai continuar fazendo vídeos diários aqui, porque continua a Operação Carruagem de Gideão aqui na faixa de Gaza e também aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Bom, eu vou começar falando sobre o que a questão do Irã, porque é onde começou o tema ontem, né? Então vocês lembram, Israel vem já há algum tempo fazendo um monte de operações aqui no Irã, destruindo quartéis de várias entidades militares iranianas, da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, do próprio exército iraniano, de várias entidades ali. E a coisa de 2 dias atrás a gente teve a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, destruindo Fordó, Natanz e Isfahan, então acabando com o programa nuclear do Irã, e além disso teve mais um monte de coisa ontem, tá? Israel fez mais um monte de ataques aqui em Teherã ontem, foi na verdade a noite com o maior número de ataques, foi a noite de ontem, aqui em Teherã, realmente Israel aproveitando os últimos momentos para destruir o máximo possível a capacidade militar do Irã antes da trégua, né? Depois que os Estados Unidos atacaram o Irã prometeu retaliar contra bases americanas. Mas o Irã não é maluco, né? Ele sabe que não tem como bater de frente com os Estados Unidos. Então o que aconteceu? No final das contas, eles inventaram uma operação Anúncio da Vitória. Anúncio da Vitória é a operação que o Irã fez contra os Estados Unidos, contra bases americanas no Oriente Médio. Na verdade, foi uma base só atingida, com 14 mísseis, está aqui a imagem do que aconteceu. A gente fez uma live aqui quando estava acontecendo ontem, e dá para ver aqui claramente.
Segundo informações, foram 14 mísseis lançados contra a base americana no Catar, mas foi um ataque meio simbólico. Tá? Algumas pessoas estavam falando ontem, quando a gente fez a live, falavam também em ataques a bases americanas no Iraque, né? Mas parece que não teve ataque à base americana no Iraque, foi só no Catar mesmo, e falava-se primeiro em 6 mísseis, depois em 10 mísseis, o total foram 14 mísseis, segundo a informação que a gente tem, mas todos eles foram derrubados, na verdade 13 foram derrubados, o 14º estava indo para uma região que não tinha nada, eles deixaram passar, atingiu o solo. Então foi um ataque simbólico. O ataque simbólico, você já viu isso acontecer, aconteceu também quando os Estados Unidos matou o Qassem Soleimani. O Irã falou, a gente tem que retaliar, sabe como é que é, a gente tem que responder. Então tá, responde aqui, atinge esse ponto aqui que não tem nada, a gente já está preparado. Enfim, um ataque que é pro forma, né? O pessoal do Catar ficou assustado porque, de novo, essas coisas que lá na Ucrânia é comum, alarme de defesa antiaérea, né? Em Israel já é comum, as pessoas já estão acostumadas com isso, né? O Catar não, né? Se isso acontecesse aqui no Brasil, por exemplo, ia ser pânico, né? O pessoal aqui, Al Jazeera, publicou essa imagem aqui de um shopping center no Catar, o pessoal desesperado, não sabia o que fazer, para onde ir, correr para onde, fazer o quê, não sei o que lá. É típico de país que não está em guerra, não está acostumado com esse tipo de coisa. Na Ucrânia, no Israel, o pessoal já sabe o que vai fazer, não tem grandes problemas. Mas não teve ninguém ferido nesse ataque do Irã, né? De propósito, foi feito de forma a não ter feridos, né? O Trump mesmo falou aqui, ó, o Irã oficialmente respondeu à nossa obliteração de todas suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que era esperado e foi efetivamente contrafeito, né? Foi evitado, né? Foram 14 mísseis disparados, 13 foram derrubados pela defesa antiaérea do Catar, um foi deixado cair porque estava indo para um lugar que não fazia nada, não tinha nada lá para o meio do deserto, deixa cair. Eu vou avisar que não teve nenhum americano ferido e praticamente nenhum dano aconteceu. A mais importante é que eles tiraram isso do sistema e temos que acabar com ódio, não sei o que lá, então pronto. Ou seja, eles sabiam que o Irã ia atacar, atacou só pro forma, e aqui eu quero agradecer ao Irã por nos avisar antes desse ataque, o que fez possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém fosse ferido, né? Ou seja, talvez o Irã possa agora proceder para paz e harmonia na região, que eu encorajaria Israel a fazer o mesmo. Ou seja, o Irã avisou os Estados Unidos, avisou o Catar. É óbvio, no vídeo de ontem a gente falou isso, estava todo mundo sabendo que ia ter alguma coisa no Catar, estavam desviando avião, ia ter alguma coisa no Catar, né? E foi avisado. E saiu também aqui na coluna aqui no New York Times, o Irã coordenou os ataques na base americana no Catar com oficiais do Catar, avisou todo mundo, avisou com os americanos, então tá todo mundo sabendo que ia ter o ataque, foi só pro forma, só para dizer que vamos atacar, mas não é para... Né, desculpa aí, tá, não tem problema não, é só pra gente não ficar sem falar nada, né? Sem fazer nada. O que eles chamam de rampa de saída, né? Porque o cara tem uma rampa de saída, por exemplo, olha, eu ataquei, viu? Destruí as instalações americanas todas, eu não sei o que lá e coisa e tal. E isso, cara, por mais que pareça uma besteira, e é uma besteira, vamos combinar, né? Ou seja, o Trump destruiu as instalações nucleares todas no Irã, o Irã tomou uma surra completa de Israel, vários quartéis lá militares iranianos destruídos, toda a elite militar iraniana destruída por Israel. Então o Irã claramente perdeu essa guerra, mas a propaganda é uma coisa maravilhosa. Lá no Irã o pessoal está comemorando aqui, teve comemoração, destruímos a base americana no Catar, não teve nada, nenhum ferido, nenhum dano, nada, todos os mísseis foram derrubados, mas, né? E muita gente pergunta assim, por que no Catar, né? Eu achei estranho também primeiro no Catar, porque o Catar é muito próximo do Irã, né? Mas está aí a resposta. É justamente porque o Catar é muito próximo do Irã. O Irã pediu para os amiguinhos, olha, é que eu posso atingir alguma coisa, eu preciso atingir alguma coisa para poder, né, não ficar muito feio para mim, onde é que eu posso atingir? Aí o Catar falou, não, atinge aqui, dá uma porradinha aqui, daqui, bate aqui, ó. Né, e deixou o Irã atingir ali a base americana, tudo acordado, sem nenhum problema. Lá, o que foi vendido para a população iraniana, que destruímos, devem ter feito lá uns vídeos com inteligência artificial, mostrando os americanos voando, um pedaço de perna para um lado e para o outro. Enfim, mas isso aí é propaganda, isso é o menor dos problemas, deixa eles resolverem o problema lá, né? Aí, a grande notícia da noite veio um pouco depois disso, né?
o Trump publicou isso daqui, ó. Parabéns a todos, foi concordado um acordo de cessar-fogo completo entre Israel e o Irã em cerca de 8 horas a partir de agora, quando Israel e o Irã tiverem terminado o progresso dos ataques atuais, e não sei o que lá, 12 horas do ponto que a guerra será considerada terminada. Enfim, o importante eles concordaram no cessar-fogo, né? E eu recomendo que essa guerra seja chamada a Guerra de 12 Dias e não sei o que lá, eu não sei, bom, aparentemente realmente parou com 12 dias, mas veja, o que parou com 12 dias foi essa operação Leão em Ascensão de Israel contra o Irã, porque a verdade é que a guerra de Israel contra o Irã, contra os proxies do Irã, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, já vem desde muito tempo e provavelmente vai continuar por muito mais tempo, né? Mas pelo menos o Irã está bastante baleado agora, né? Então, uma guerra que poderia durar anos e destruir todo o Oriente Médio, agora não durou, durou só poucos dias, Deus abençoe Israel, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. De novo, eu fico satisfeito com isso? Não, não fico. Eu acho que eu queria mudança de regime. Eu acho que o Ayatollah é uma coisa do passado e deveria cair, mas eu entendo a opção pela paz aqui, né? E bom, é lógico, no que foi anunciado isso, Israel fez um grande ataque contra Teherã, ou seja, porque ainda estava no prazo, ainda tinha algumas horas para entrar no cessar-fogo, então Israel fez um enorme ataque contra o Irã, na verdade, o maior ataque desse período todo aconteceu na noite de ontem, né? O maior número de instalações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foram destruídos ontem, né? O objetivo era decapitar completamente o regime islamista para dar a maior força possível para uma eventual mudança de regime. Mas a mudança de regime tem que vir de dentro, tem que vir dos próprios iranianos, não tem jeito, né? Isso é um dilema, eu concordo. E nós brasileiros temos que prestar atenção nisso, tá? Porque é o que eu falo sempre, os Estados Unidos podem dar uma ajudinha aqui com a lei Magnitsky, coisa e tal, mas não tem ilusão não, cara. Quem vai ter que resolver o problema da política brasileira aqui no Brasil somos nós brasileiros mesmo, não tem esse negócio não. Não vai vir ninguém aqui tirar e limpar o Estado brasileiro pra gente, não vai ter que ser a gente mesmo. É difícil, eu sei que é difícil. Como vai ser muito difícil para os iranianos esse tipo de coisa, mas não tem muita opção no final das contas, né? Porque você lembra, no Iraque, por exemplo, os Estados Unidos tentaram isso, né? No Iraque, os Estados Unidos tiraram o Saddam Hussein e o que sobrou? Sobrou uma casca vazia do Iraque lá. O Iraque, se os Estados Unidos sair de lá, vai ter revolução, o Irã vai invadir, sabe que lá vai acabar o Iraque no final das contas, né? Não tem jeito, o que tem que vir é de dentro para fora mesmo, é a população mesmo oferecendo alternativas, não há outra forma de resolver isso. A mesma coisa na Síria. Como é que se resolveu a questão da Síria? Com o Al-Sharaa, que é um sírio, né, que estava lutando ali, mas aceitou ser moderado, aceitou ser uma voz da razão, e pô, vamos apostar nesse cara, e esse cara foi lá. Eu tenho certeza que se surgir um movimento contrário aos ayatolás no Irã, ele receberá apoio ocidental, receberá apoio de Israel, mas tem que ser interno, tem que surgir internamente esse movimento. Não dá para esperar que os Estados Unidos tire o Ayatollah, tire o pessoal de lá e bote alguém, porque esse tipo de acordo não funciona, né? Então, bom, enfim, Israel fez um grande bombardeio ontem. Tá aqui a imagem o quartel-general em Al-Bros, que é uma grande instalação lá da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Aqui, ó, esse aqui é o quartel-general da Guarda Revolucionária, né? E foi tudo destruído. Olha como é que está aparecendo isso agora, tudo destruído aqui. Destroçaram completamente esse negócio e limaram um monte de gente. Estão dizendo que o filho do Ayatollah Khamenei teria sido assassinado. Não há confirmação disso, tá? O Ayatollah Khamenei, vocês sabem, já está nas últimas, ele já está morrendo, já está velho para caramba, 90 e tantos anos já, né? O filho dele, havia o receio que o filho dele se tornasse o sucessor. Isso não é obrigatório, porque em tese lá no Irã, quem decide isso tem um conselho de ayatollahs, né? Um conselho de religioso lá que decide quem é o próximo líder religioso. Mas havia uma possibilidade grande de ser o filho dele, né? O filho dele, estão dizendo que foi eliminado, não temos certeza. O principal cientista nuclear iraniano, o nuclear Nadal deles lá, é o Mohammad Reza Sedigi Saber, foi eliminado. Então foi um dos eliminados nessa história, esse rapaz aqui que é um cientista nuclear
lá do Irã, né? Teve mais um monte de gente aqui, teve esse outro cara aqui, mas esse outro cara aqui, mas esse outro cara aqui, todo mundo eliminado ontem, né? Na verdade, se juntaram a um monte de gente que já foi eliminada por essa operação israelense lá no Irã. Então você tem aí uma boa parte da estrutura do governo religioso do Ayatollah limada, né? E uma outra coisa muito importante que eu acho que deve ser dita, que talvez não tenha ficado claro. Havia antes a hipótese do Irã conseguir fazer um ataque com sucesso a Israel. Muita gente considerava que talvez o Irã tivesse um militar forte, né, conseguisse impedir um ataque israelense, coisa e tal. O que ficou mostrado com essa operação Leão em Ascensão e a operação Martelo da Meia-Noite, que é o nome da operação americana lá das usinas nucleares iranianas, é que a superioridade de armamentos do Ocidente é tão grande, mas tão grande, que nunca vai acontecer isso. Nunca o Irã vai conseguir, de fato, eliminar Israel ou fazer alguma coisa assim, né? É lógico, Israel vai ter que ficar atento, vai ter que continuar atento. Eles vão tentar terrorismo, eles vão tentar mais grupos proxies, né? Como o Hamas, o Hezbollah e coisa e tal. Mas o Irã não tem condições de bater de frente para frente. Muita gente tinha esse medo, tá? Porque o Irã é um país muito grande, é um país muito rico. Se você comparar com o Iêmen, com o Líbano, é um país muito rico o Irã, né? Então, o que ficou claro nessa história é que não dá nem para o começo, meu amigo. Nem começa a brincadeira, não tem como. A diferença tecnológica é realmente muito grande, né? Então, isso é uma coisa de positivo que a gente teve de ontem. Israel fez esse grande ataque para acabar de eliminar todo mundo lá. Isso aqui ainda antes de começar o cessar-fogo, né? Aí, em determinado momento, o Trump publicou aqui, ó, o cessar-fogo começou agora, tá? Agora tá valendo o cessar-fogo. Isso foi cerca de 2 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 2 horas da madrugada, né? Madrugada de ontem para hoje, ou seja, por volta das 6 horas, não, 8 horas da manhã lá em Israel, né? Aí vamos falar sobre o ataque do Irã contra Israel, né? Então teve mísseis lançados contra o norte de Israel. E aí que tem uma coisa, né? Porque o cessar-fogo, como eu falei, 8 horas da manhã lá em Israel, 2 da manhã aqui no Brasil. Em tese, não poderia ter mais ataque depois disso. O Irã lançou os mísseis um pouco antes dessa hora, porque o Irã queria ser o último a atacar. Fomos os últimos a atirar. Tá vendo? Israel não respondeu. Muito engraçado, né? Porque o Irã está totalmente destruído lá. Israel não respondeu ao último míssil dele, né? Mas enfim, lançaram um míssil, na verdade uma bateria de mísseis contra Israel poucos minutos antes do fim, só que o míssil, quando chegou em Israel, já tinha passado do tempo. Além disso, teve mais um míssil que foi lançado depois do cessar-fogo, né? Então houve, na manhã de hoje, muita conversa sobre isso, né? Aqui, ó, infelizmente, a consequência foi trágica, tá? Atingiu um desses mísseis atingiu um complexo residencial em Beersheba, que é uma cidade lá em Israel, e matou um monte de gente, 4 pessoas, acho que no total, o final terminou 7 pessoas mortas, um monte de feridos, muito triste isso. Esses 2 aqui foram 2 que morreram nesse ataque, inocentes, estudantes que estavam lá e acabaram sendo mortos nesse ataque, muito triste isso, realmente, isso depois do cessar-fogo. Mas aí o Irã alega que ele lançou os mísseis antes do cessar-fogo, míssil que chegou lá depois, mas eu lancei antes, né? O que vamos combinar é uma filha da putagem danada, né? Bom, e aí, olha só, não só estão comemorando, o Irã comemorou aqui, que nós atiramos o último tiro, nós que atiramos por último, não sei, mostrando aqui a imagem do prédio que foi destruído lá, ó, comemorando a morte de pessoas, né? Muito triste isso daqui, né? E foi isso que entenderam o pessoal de Israel também. Os israelenses não gostaram, não. Falaram, não, vamos atacar também. Então acabou, não teve cessar-fogo porra nenhuma. Vamos mandar um ataque. Mandaram um monte de aviões para atingir o Irã, né? Saiu um monte de aviões para o Irã. E um absurdo isso daqui, né? Aqui, ó, olha só o prédio residencial todo quebrado aqui, todo destruído. Enfim, só que aí, meu amigo, e nesse meio tempo, quando isso estava acontecendo, quando Israel mandou os aviões para atacar o Irã, aí o que aconteceu? Em algum momento o Trump acordou e viu o que estava acontecendo, né? Lá nos Estados Unidos é uma hora mais cedo que a gente, né? Então aqui está 7h30, 6h50 da manhã, o Trump acordou. Israel, não jogue essas bombas! Você não vai fazer, vai ser uma violação grande, traga os seus pilotos de volta. Ou seja, o cara pedindo para Israel não jogar. Por quê? Porque Israel, depois que recebeu esse ataque, entendeu que o Irã violou o cessar-fogo, foi fazer ataque de novo também, vamos fazer ataque também, né? Mandou um monte de avião com bomba para destruir o Irã mais uma vez, né? Aí o Trump, não faça isso, não sei o que lá, disse que ele ligou para o Netanyahu, disse que puxou ele, não faz isso não, e coisa e tal. E aquele negócio, é um absurdo, mas olha só, cara, teve morte, bicho.
O Irã fez uma puta sacanagem no final. Isso aqui realmente foi uma coisa trágica, né? Agora, você dizer assim, que pô, em nome da paz, vamos parar a coisa? Aí, meu amigo, o critério é do Netanyahu, é do Trump, o Netanyahu não quis brigar com o Trump. O fato é que, aqui, ó, o Trump depois publicou isso aqui, ó. Israel não vai atacar o Irã. Os aviões vão voltar para casa, foram apenas um pequeno, vão fazer apenas uma brincadeirinha lá no Irã, coisa e tal, e ninguém será ferido, o cessar-fogo está em efeito, obrigado pela atenção de vocês nessa matéria, né? E, de fato, os aviões israelenses foram até o Irã, destruíram um único radar numa base militar lá do Irã, ou seja, um negócio, um ataque simbólico, para dizer, ó, acabou aqui, ó, destruímos aqui, a gente que atirou por último, e voltaram para Israel, né? Ó, lembrando que esses aviões estavam com bombas para fazer mais uma grande destruição lá no Irã, tá? Mas aí o Trump pediu e coisa e tal, e bom, aí que tá, é o que eu falo para vocês, né? É difícil dar essa opinião, porque eu não tô lá, eu não tô perdendo nada com isso, eu tô aqui no Brasil quietinho na minha casa, em paz, mas eu sinceramente, me deixa triste o regime dos Ayatollah ainda tá vivo depois disso, mas enfim, esse foi o plano do pessoal, decidiram parar com tudo. É o melhor? É o pior? O tempo vai dizer. Israel vai ter paz agora. Isso é, sem dúvida alguma, um lado positivo, né? Aqui, ó, a Força Aérea Israelense fez um pequeno ataque contra um radar iraniano no norte de Teherã há pouco tempo atrás. O ataque veio em resposta ao lançamento de mísseis balísticos depois do início do cessar-fogo, e o Trump tinha pedido para não lançar essas bombas e não sei o que lá. O Trump e o Netanyahu conversaram e aí reportaram que seria um último alvo simbólico atingido em resposta à violação, e depois pronto, acabou e não vai ter mais nada, né? E beleza, tomara que funcione assim, tomara que seja isso mesmo, acabou, paz com o Irã e coisa e tal, né? Agora vamos ver o quanto que isso acalma o Irã, porque esse é o ponto, né? Será que o Irã diminuiu realmente a capacidade militar dele a ponto de ele não poder mais ajudar os Houthis, o Hamas e o Hezbollah? Vamos ver o que vai acontecer, né? Nesse processo do cessar-fogo com o Irã, o chefe do Estado-Maior israelense, o general Eyal Zamir, apesar das conquistas fenomenais, nós precisamos manter nossos pés no chão, muitos desafios ainda estão adiante, nós precisamos nos manter focados. Existe tempo para descansar mais adiante, né? Não é hora de descansar agora. Nós concluímos um capítulo significativo, mas a campanha contra o Irã não acabou. Nós estamos apenas entrando numa nova fase, uma que constrói sobre as conquistas dessa operação atual. Nós colocamos o programa nuclear do Irã para trás por anos, e o mesmo vale para os programas de mísseis do Irã. Agora nosso foco retorna para Gaza, para trazer os reféns para casa e acabar com o Hamas ali na faixa de Gaza, ele acrescentou, né? E também o Netanyahu reuniu o gabinete dele e disse que conseguimos todos os objetivos da Operação Leão em Ascensão e muito mais, e removemos todos os ameaças existenciais a Israel, tanto nuclear quanto de mísseis balísticos. O exército israelense, a Força Aérea Israelense, conseguiu completo controle aéreo sobre os céus de Teherã e causamos danos severos à liderança militar. Enfim, está vendendo a coisa como um excelente resultado para Israel essa operação. Agora, não é que acabou a coisa, mas vai entrar numa outra fase. O foco agora é Gaza, né? E outra coisa positiva, o comando interno de Israel liberou todas as restrições em encontros, escolas, ou seja, a vida em Israel vai voltar ao normal. Esse é o lado positivo no cessar-fogo. Em princípio, Israel agora vai voltar ao normal, né? Não haverá mais restrições na maior parte dos países, ainda pode ter alguma coisa, mas eventualmente se tiver algum problema será avisado, mas em princípio está tudo liberado agora. Imagina-se que muito em breve os voos do Ben Gurion vão retomar, a situação se acalmou, encerrou esse capítulo da guerra entre Irã e Israel. Então, no final das contas, pode ser uma coisa positiva, tá? Ninguém gosta de ficar em guerra, uma guerra tão tensa quanto essa por muito tempo, né? E, bom, o Irã o Irã está comemorando, marcou um desfile de vitória às 6 da tarde hoje, lá no Irã. Deve ser mais ou menos por agora que deve estar acontecendo o desfile da vitória lá no Irã, né? Deixa pra lá, deixa esses malucos festejarem o que eles chamam de vitória. Perderam todas as instalações nucleares, perderam boa parte da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, enfim.
Bom, Israel, além disso, também fez mais um ataque contra um chefe do Hezbollah lá no Líbano, é isso que tem de novidade. Eu imagino, eu nem falei muito sobre faixa de Gaza e Líbano hoje, porque, né, o foco ainda é a guerra com o Irã, mas eu imagino que amanhã a gente deve ter mais coisa para noticiar dos frontes ali na faixa de Gaza e no Irã, né? Bom, o Instituto sobre o Estudo da Guerra fala sobre esse cessar-fogo, mas não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já falou aqui, né? Bom, a informação que o Mossad contactou os comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ameaçando matá-los, se eles não se renderem, não abandonarem os cargos e fugirem do Irã nas próximas 12 horas. Isso vai funcionar, não vai funcionar? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? O Trump colocou aqui um cartaz, paz pela força. Finalmente ele está entendendo o que a gente vem falando. Só falta agora ele aplicar isso na Ucrânia também. Paz tem que ser pela força, não tem. Depois que começou a guerra, eu concordo com o Trump. Enquanto não começou a guerra, você negociar, não, faz aqui, não vamos entrar em guerra, não vamos brigar, não, faz aqui, cede aqui, cede ali. Tudo tá valendo. Mas no momento que começou uma guerra, a coisa muda de figura. Não tem mais como negociar, fazendo negociação, toma lá da cá, não tem mais isso. Guerra é guerra. Você tem que mostrar força para acabar com uma guerra, né? Espero que ele aplique isso para a Ucrânia também, né? Bom, outra coisa, parece que a ideia de não ter mudança de regime foi do próprio Trump, tá? O Trump não quer mudança de regime no Irã, né? Bom, você pode entender isso, né? A mudança de regime no Iraque não funcionou. Criou um problema para os Estados Unidos até hoje. Os Estados Unidos não pode sair do Iraque, porque sair do Iraque, o Iraque desaba. Saiu do Afeganistão, o Afeganistão desabou. Então, deixa o Irã quieto lá. Quem tem que resolver o problema do Irã são os iranianos mesmo, né? Certamente vão ter ajuda. Se surgir, com o enfraquecimento do regime, se surgir uma força de oposição considerável lá, é possível que isso seja revertido em algum tempo, né? Ou seja, o Irã deve estar muito provavelmente como estava o Iraque depois da Operação Tempestade do Deserto, que foi em 92 ou 94, né? Década de 90, né? Que foi a primeira guerra do Iraque, né? Depois que o Iraque invadiu o Kuwait, foi a guerra feita pelo o pai do George Bush, o George W. Bush, né? Que realmente invadiu o Iraque, mas não destruiu o militar do Iraque, mas depois que estava tudo destruído, deixou para lá. O Saddam Hussein continuou no governo do Iraque. Verdade seja dita que eles achavam que o governo do Iraque iria cair sozinho, que a oposição ia surgir, coisa e tal, e nada disso aconteceu. O Saddam Hussein continuou no Iraque, continuou muito forte. Lógico, não tinha mais capacidade de ameaçar os vizinhos, mas continuou muito forte no Iraque. E provavelmente vai acontecer o mesmo com o Irã, lamento informar. O Ayatollah nesse momento está muito fraco, certamente, o governo dele, mas a tendência é que com o tempo ele se fortaleça e não vai ter mudança de regime. O que é o melhor? A opção A ou a opção B? Eu sinceramente não sei. Vamos aguardar para ver o que acontece. Bom... O Trump foi nomeado pro Nobel da Paz. Ah, caralho, puta que... Cara, sinceramente, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Tinha que acabar com esse Nobel da Paz, cara. Esse Nobel da Paz só dá a bola fora, cara. Eu entendo que é um bom interesse, a intenção é boa, mas na prática é tanto idiota que fica querendo ganhar Nobel da Paz fazendo merda, que acaba piorando a coisa, né? Mas, diga-se de passagem, se realmente o Trump, e ele foi decisivo nessa briga de Israel com o Irã, né? Se não fosse ele, talvez essa guerra durasse muito mais tempo, talvez Israel tivesse que botar tropas em solo, teria muito mais baixas, tanto de um lado quanto de outro. Então, de certa forma, eu acho que vale para o Trump, viu? O Trump fez um negócio bom ali no Oriente Médio. Só acho que ele devia resolver o negócio com o Putin, tá? O Trump está na hora de usar essa mesma estratégia aqui, Trump. Olha só, paz através da força. Dá um monte de arma para a Ucrânia, bota 500 bilhões de dólares de arma na Ucrânia, você vai ver a maravilha, cara. A Ucrânia retoma os territórios dela, o Putin vai ficar quietinho. O Putin vai perceber muito rapidamente que essa retórica de que, ai não, que vamos invadir até Portugal na Europa, que não sei o que lá... A gente sempre soube que isso é uma palhaçada, mas vai ficar absolutamente evidente que ele simplesmente não tem nenhuma condição de fazer isso, e aí sim a gente vai ter a paz. A única chance de ter paz na Ucrânia é com a força, né? Bom, teve também aqui agora o Trump falando que vai ao encontro da OTAN. O Trump foi ao encontro da OTAN na Europa agora, e vamos ver o que vai resultar disso daí, né? Espero que saia coisa positiva. Tô com medo, mas espero que saia coisa positiva.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.